O método Gemanomo. Eu vou explicar aqui como que funciona o alfabeto. O alfabeto está aqui, ó. Desenhei as letras aqui, numerei, ó. Vai da letra A, né, até a letra Z. O alfabeto normal, né, que a gente usa. Porque na verdade eu não uso o alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico quem usa é a Gemátria, que é a Cabala judaica, né? Que costuma fazer esses cálculos. É o estudo de Cabala que ensina a fazer esses cálculos no hebraico. O cálculo meu não é feito no hebraico. Por isso não é Cabala. Eu denominei Gemanomo. É diferente. Porque alguém pode fazer confusão. Falar, isso é Cabala. Não é. Cabala calcula uma palavra, pega o resultado daquela palavra. Vamos pôr aí número 20, 30, 50, tem números quebrados também, né, 32, assim por diante. E aí verifica-se numa listagem que eles têm lá, que é claro que não precisa nem de verificar na lista, porque eles já sabem de cor, quem trabalha com isso, né? E já então sabe o significado lá do resultado que deu, um número. E, por exemplo, 32 tem um significado para eles lá, o número 50 tem outro significado, o número 14 tem um significado. Então, quando eles calculam uma palavra e dá aquele resultado, eles pegam aquele significado, envolve mais alguma coisa ali na explicação e dali conta uma história, né, para poder fazer a interpretação. O Gemanomo não é assim. O Gemanomo não é assim. O Gemanomo é diferente. Eu vou dar um exemplo aqui de como que é o Gemanomo. O Gemanomo é o seguinte. O que acontece? Aqui, ó, o que eu estava explicando. Então aqui eu tenho da letra A até a letra Z, 26. Na Gemátria judaica, né, é até 22, são 22 letras que eles têm. Então vai até o 26. Então, por exemplo, a palavra Jesus, o nome Jesus, vou pegar aqui para dar um exemplo. Ó. Então aqui é 1. Alguém vai dizer, não, não é 1, é J, é 10. Eu vou explicar sobre isso também. Aqui é 5. Vou pegar uma caneta vermelha, né? Para diferenciar ali a parte de cima. Aqui é 5. Aqui é 19. Que a letra S é 19 na contagem ali, né? Ordinal. E aqui 19. Né? Aqui é 21, 19, 19, 5, 1. Eu vai dizer, mas peraí, 1 é A. 1 não é J. Então eu vou explicar. 1 é A sim, aqui, ó, tá aqui. Né? Só que também é J. Tá vendo que eu pintei aqui, laranja, fluorescente? Por quê? Porque antes, quando eu comecei, em 1992, eu comecei a usar nos cálculos o zero. Então um cálculo, por exemplo, quando eu ia acrescentar um J no cálculo, né, o nome de Jesus, por exemplo, seria a primeira letra, ao invés de 1 eu colocava 10. Eu não sabia que o zero não podia ser considerado. Então o que acontecia? Não dava como eu continuar o cálculo, não dava o próximo passo, não era possível, porque eu não chegava a lugar nenhum. Também, ó, a letra T é 20. Tá vendo que eu fiz um X aqui? Só que eu desci aqui, eu coloquei 15. Por que 15? 15 é a letra O. Tá vendo aqui? Depois de tempo que eu entendi que esse zero, ele não é cortado, ele não deixa de existir. Ele é sacado do alfabeto. Número 15. E aqui também é sacado. Número 15. Por que 15? Fala, mas peraí, 15 por quê? Porque tem um formato de letra O. Como eu estou trabalhando com gematria, então números e letras é a mesma coisa. Então aqui eu tenho o número 1, que ele não pode ser letra, claro, ele tem que ser 1, porque não existe uma letra parecida com essa, a não ser que fosse em algarismo romano, né? Então aqui pode ser um número ou pode ser uma letra. Como aqui ele vale 0, ou seja, ele não vale nada quando eu for ler no sentido contrário, ele não vai valer nada, então ele vai desaparecer. Então, para ele não desaparecer, ele é sacado. É isso. Por exemplo, eu tenho aqui número 15.
Se eu ler no sentido normal, é 15. Se eu ler no sentido contrário, que isso usa muito no cálculo de Germanômo, se eu ler no sentido contrário, é 51. Aqui é 61, no sentido contrário, e 16 no sentido normal. Mas se eu for ler, por exemplo, aqui, depois que eu entendi isso, se eu for ler aqui, por exemplo, o J, eu leio 10. Só que eu for ler para cá, eu leio 1. O 0, ele fica perdido. Então, no cálculo germanômico tem um detalhe, tem uma regra muito importante. Não se pode perder nada. Não pode sobrar números e não pode sobrar letras. De jeito nenhum. Esse 15 que foi sacado aqui e esse 15 aqui é justamente o que acontece lá. Não sei se a pessoa que está vendo esse vídeo já viu o meu vídeo sobre na genealogia. Lá que encontra aqueles números 666 na genealogia. Então, depois que eu entendi que esse 15 aqui, ó, mais esse 15 aqui, imagina, eu vou colocar na mesma linha, né, ó. Eu coloco na mesma linha aqui os dois 15, ó. Ó. 1, que seria aquele 0, né? E o outro 0 que foi sacado do 10, que seria o J, e outro 0 que foi sacado do 20, né? Então aqui é 15 também. Por que 15? Porque aqui é entendido como letra O, que é igual a 15. Se eu pegar aqui e considerar, ó, que aqui, ó, eu tenho 1, eu vou explicar, 5, e aqui eu tenho 15, o que vai acontecer aqui? Ó, se eu for no livro 1, que é Gênesis, capítulo 5, versículo 15, vai cair justamente na genealogia. E vai cair exatamente onde começa a ser lido o texto, que vai aparecer o número 666. Então olha que interessante. A partir do alfabeto, eu tiro esses números zeros aqui, os cálculos começam a dar certo. Esse zero não pode ser perdido, então eu entendo que esses dois números zeros são duas letras O's, que colocado aqui vai gerar 1, 5, 15, que vai cair lá no cálculo 666. Ou seja, na genealogia onde tem 666. Por quê? Porque todos os cálculos, já expliquei nos outros vídeos, tem a ver com o número 666. 666 não é o número da besta. 666 é um número para cálculos, é base de cálculo. Tanto é que a Bíblia tem 66 livros. A palavra Bíblia tem 6 letras, significa completo. 666 não é o cálculo do nome da besta. 666 é uma base de cálculo para você chegar a um nome e identificar a besta. Houve um engano nesse caso. Eu vou explicar em outros vídeos mais e vocês vão ver que é o que eu estou dizendo. Porque se há uma pessoa cética contra essa coisa de acreditar em qualquer coisa, engolir como se fosse um avestruz, essa pessoa sou eu. Eu não vou acreditando em qualquer coisa. Para mim me convencer de que esse método é eficaz, eu precisei de ver coisas incríveis. Coisas que ainda vocês nem imaginam o que é. Mas eu vou mostrar algumas coisas para vocês, eu vou compartilhar. Então veja, esse 15 e esse 15, que na verdade o 0 que se torna a letra O, o que ele faz? Ele me leva para a genealogia. E aí eu entro no assunto da genealogia. Então o que acontece? Os números suscitam cálculos, suscitam números. Por exemplo, o nome Jesus, como eu estava vendo aqui. Então agora lá, o J é 1. Então antes, quando eu punha o 0 aqui, não dava 65. Agora dá 65. O nome Jesus aqui no final é igual a 65. Aí o que eu faço? Eu vou procurar no 65 se tem algum significado que me leva a entender o que significa o nome Jesus. O cachorro latindo agora. Eu vou ver se o 65 me reporta para algum significado. Então o que eu faço? A primeira coisa que eu faço, eu procuro transformar em letra esses números. Então o cálculo de 1 mais 5, que é o nome Jesus, mais 19, mais 21, mais 19, dá 65. Aí o que eu faço? Eu vou no alfabeto, o alfabeto está aqui, ó, 60, tá vendo? Ó,
6, 5, ó. Veja que letra que é, ó. Tá vendo aqui que letra que é? Veja que o nome Jesus ali deu 65. Agora eu vou aqui para ver se tem algum significado. Veja. F, E. Então aqui, ó, eu coloco aqui. F, E. O que é? Fé. Veja que o nome Jesus gerou a palavra fé. Agora é a hora do IC. O que é o IC? O IC é a principal dificuldade da matéria. Agora é a hora de eu comprovar na Bíblia se faz sentido. É hora de eu comprovar na Bíblia. Esse cálculo que eu estou fazendo aqui, ele é simples. É um cálculo bem simples. No nome Jesus aqui eu encontro frases inteiras dizendo eu sou o Filho de Deus, eu sou o Cordeiro de Deus. Várias frases eu posso encontrar nesse nome, com esses números aqui, ó, com esses simples números. Ó. 5 letras eu faço 19 letras, 20 letras, e encontrando textos bíblicos, como eu vou encontrar agora. Veja bem, agora eu vou pegar a Bíblia, veja que eu tenho 6, 5, que gerou a palavra fé. E nós sabemos, Jesus é o fundamento da nossa fé. Ele é todo o motivo da nossa fé. Não é isso? Então quer dizer que já gerou alguma coisa ali, ó, no nome de Jesus, que faz sentido. Né? Então veja bem, eu vou agora na Bíblia. Então o que eu vou? Eu tenho 65. Não é isso? Foi o que lemos aqui? 65. Eu vou no livro número 6, capítulo 5. Qual é o livro 6, capítulo 5? É Romanos. Tá vendo aí? Romanos. Atos é o livro número 5. Tem os 4 evangelhos, tem Atos e depois Romanos. Então eu vou em Romanos, capítulo 5. Estou no livro de Romanos, né? Aqui em cima, ó. Eu vou no capítulo 5. Olha o que está escrito lá. Vou lembrar de novo que o nome Jesus gerou a palavra fé. Agora eu vou aqui, vou fazer a leitura. Olha o que está escrito. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. O texto está falando de Jesus, que é o nome da onde originou o cálculo, e o texto está falando da palavra fé. Vendo ali? Está borrando, né? O texto está falando da palavra fé. E está falando do nome de Jesus. Agora tem outra coisa. Eu posso recorrer a outro texto aqui ainda nesse livro, livro 6. Eu posso recorrer no versículo número 5. Então eu vou lá no começo do livro de Romanos. Romanos. É o livro 6. Olha lá. Por quê? Porque o nome Jesus gera 65, que escreve a palavra fé. Então eu venho aqui e vou contar os 5 primeiros versículos. Está aqui, ó. Olha o que está escrito. Pelo qual recebemos a graça, pelo qual quem? Jesus. Recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Olha, está falando do nome e está falando fé. É coincidência? Que nos 5 primeiros versículos do livro de Romanos e também no capítulo 5 está falando a mesma coisa. E foi num cálculo do nome Jesus, que escreve fé. Viu o que é germanomo? Germanomo é isso. Faz os números falar. Esse é um cálculo simples, bem simples. Existem cálculos muito mais detalhados. Né? Então, esse é de baixa complexidade. Existem cálculos de média complexidade e de alta complexidade. Então é isso que é germanomo. Obrigado por ter visto meu vídeo. Deciro Leão.